Agora me diz uma coisa, você vive esquecendo onde deixou as chaves? Tem dificuldade para se concentrar, administrar o tempo, concluir tarefas? Então presta atenção nessa informação que o Rodrigo Grando vai trazer para a gente. Esses sinais, Rodrigo, podem indicar um transtorno que geralmente é mais associado às crianças, mas que também pode ser diagnosticado nos adultos, né? É por isso, Anne, que é fundamental buscar uma ajuda especializada, né? A gente está falando do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes acaba acontecendo de você esquecer a chave, esquecer o celular e tudo mais. Às vezes é só uma questão de falta de atenção mesmo, de despreocupação. Mas os casos mais sérios, aí sim, estão relacionados ao TDAH. E é preciso sempre estar atento, a gente que é pai, né, e mãe tem crianças pequenas, está atento sempre ao comportamento dessa criança, porque muitas vezes a maioria das pessoas que são diagnosticadas com TDAH trouxe isso, é congênito, quer dizer, tem relações familiares também. E se demora-se muito tempo para que esse diagnóstico venha, a pessoa pode ter o diagnóstico só lá na vida adulta e ela passou toda uma infância, uma adolescência com problemas, sem saber exatamente a quem recorrer e como resolver aquilo. É o caso, por exemplo, da nossa entrevistada, que a gente fez uma reportagem, inclusive, sobre isso. A Bruna, ela só foi conseguir ter o diagnóstico aos 19 anos de idade. Ela passou toda a infância e adolescência com vários problemas, com dificuldades, e o diagnóstico não vinha, né? Olha, de acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, estima-se que o TDAH atinge entre 5% e 8% da população de todo o mundo. E cerca de 70% das crianças que têm o transtorno, elas apresentam uma comorbidade, um problema de saúde, pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão e tudo mais, e tem 10% ou mais apresentam ali 3 ou mais comorbidades. Na verdade, a nossa entrevistada chama-se Beatriz. E a gente vai ver agora a reportagem com a entrevista dela. Vamos ver. A fase da escola foi uma das mais difíceis para a Beatriz. Ela conta que os professores viviam chamando a atenção dela. Eu escutava muitos professores dizer, a Bia vive no mundo da lua. E demorou bastante até ela descobrir o que estava acontecendo. Aos 19 anos veio o diagnóstico: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Eu tenho um conhecimento do que eu tenho, né? De como meu cérebro funciona. Então eu crio estratégias que me ajudam no dia a dia. Eu posso dizer que o TDAH não atrapalha mais a minha vida. Ela descobriu o transtorno porque buscou tratamento contra a ansiedade. De acordo com esta psicopedagoga, este é um dos problemas que dificultam o diagnóstico correto, principalmente nos adultos. Essa é a grande questão. Como o TDAH ele vai ficando escondidinho. Eu costumo falar que os sintomas do TDAH, que é desatenção, hiperatividade, que são os que aparecem na linha d'água do iceberg dos sintomas, eles acabam, ao decorrer da vida, quando não tratado, né, ao decorrer da vida, esses sintomas vão ficando lá embaixo. O que vai aparecendo? Uma depressão, uma ansiedade. Muito comum o TDAH desenvolver toque, transtorno obsessivo-compulsivo, neuroses, entre outros transtornos que vão só se acumulando. Transtorno do sono, por exemplo. Então, quando o profissional de saúde vai atender essa pessoa que está adoecida, ele não consegue enxergar o TDAH. Para o diagnóstico do TDAH, é preciso buscar ajuda especializada. No caso do SUS, o Sistema Único de Saúde, a porta de entrada para os pacientes é a do posto de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida fazendo o tratamento adequado. A maioria dos pacientes diagnosticados com TDAH nasceu com o transtorno. A estimativa da Associação Brasileira do Déficit de Atenção é de que o TDAH atinge entre 5% e 8% da população mundial. Os principais sintomas são desatenção, hiperatividade e impulsividade. A psicopedagoga orienta os pais a analisar o comportamento dos filhos. Primeiro, no caso da criança ser hiperativa. O que confunde muito os pais é que todo TDAH
tem algo que é o superpoder do TDAH que se chama hiperfoco. Então, a criança ela gosta muito, por exemplo, de jogar videogame. Então, ela fica horas ali jogando videogame, imersa naquele cenário, naquele ambiente, e esquece que o mundo existe. Então, ela consegue ficar muito tempo fazendo determinadas atividades que ela gosta muito, e para outras ela não liga. A comunicação dessa criança, ela é quebrada. Então, ela trava. Muitas crianças que têm TDAH têm problema de fala, porque o pensamento é muito acelerado e acaba atropelando a palavra, não consegue esperar. Tem muita irritabilidade, muita ansiedade. A criança que fica quieta no cantinho dela também precisa de atenção. O tipo desatento geralmente tem uma disfunção na função executiva de autoativação e automotivação. Então, é como se tivesse um fiozinho desligado. Precisa que alguém empurre, dê aquele... Sabe o carro que tem que pegar no tranco? Que dá aquela empurradinha? O desatento parece que é preguiçosa. É uma criança que não está comprometida, que não está nem aí com nada. Até alguns podem confundir com depressão, com uma criança, sei lá, que não consegue, que é burra, tem déficit intelectual, muitos pensam assim. E, na verdade, ela só está desligada. Neste caso, também é muito importante buscar ajuda quando vê que tem sofrimento. Hoje, aos 24 anos, Beatriz convive bem com o transtorno. Além da medicação que ela toma todos os dias, criou algumas atitudes simples, como usar uma carteira para não mais perder o cartão do banco e ainda organizou todas as atividades diárias numa tabela. Então, acordar cedo, meditar bastante, né? Tem um ritual, até escrever coisas que eu sou grata, agradecer. E um exercício físico também pela manhã. E que hoje eu faço crossfit. Tá vendo como é complexo, né, o diagnóstico, e tem que ser preciso para que então esse paciente consiga fazer o tratamento adequado e tenha uma boa qualidade de vida, que é como a Beatriz está tendo agora, né, mas demorou bastante para ela conseguir. E para que esse diagnóstico também seja preciso, tem a educação, né, as escolas, elas têm um papel bastante importante para auxiliar as crianças e os pais a perceberem que algo não está muito correto. A gente vai conversar com a Nayara Caruso, que é a secretária de Educação aqui de Maringá. Existe um levantamento de quantas crianças matriculadas aqui na educação infantil têm TDAH? Então, na nossa rede, né, no Ensino Fundamental 1, nós temos basicamente hoje em torno de 450 crianças diagnosticadas com TDAH e temos, claro, né, um total de deficiências de mais ou menos 1.200 crianças. Lembrando que o TDAH ele é um transtorno e ele não é classificado como uma deficiência. Né? E como é que é feito, por exemplo, então, o atendimento para essa criança que tem TDAH? Ela tem a sala de aula normal? Quer dizer, como é que se dá ali o atendimento a ela? Então, a gente tem, né, esse diagnóstico, ele acontece por meio dos professores regentes, que é quem fica com a criança, né, na maior parte do tempo dela dentro de sala de aula. Então, os professores eles são capacitados, eles são formados para identificação dos sinais dos transtornos. Então, quando a criança ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem, né, uma dificuldade acentuada de aprendizagem e falando especificamente do TDAH, alguns outros sinais que podem incluir a hiperatividade ou não. Então, uma reunião pedagógica, as famílias são chamadas para receber então essa orientação de que esses sinais estão sendo apresentados pela criança, para que a família possa ir buscar um diagnóstico mais aprofundado com um neurologista. Então, por meio desse diagnóstico vindo é que a criança tem o apoio ao ACE. O ACE é o apoio ao contraturno escolar. Então, a gente tem 65 salas espalhadas pelas nossas 53 unidades escolares, e que nesse apoio ao contraturno, então, as crianças têm um apoio às habilidades necessárias às quais elas estão tendo dificuldade. Então, não é necessariamente um reforço escolar, é um apoio às habilidades que são necessárias à aprendizagem dos conteúdos aos quais a criança tem apresentado dificuldade. Então, por exemplo, se a criança tem uma dificuldade com matemática, ela não vai chegar nessa sala de apoio aí e vai
fazer as contas novamente. É outro tipo de uma proposta diferenciada. Exatamente. Então, ela vai ter um desenvolvimento para as habilidades necessárias para a resolução de contas, por exemplo. Então, ela vai ter habilidades que reforcem a concentração, jogos lógico-matemáticos. Então, é sempre de uma forma muito lúdica, para que não fique pesado para a criança e que ela, de fato, consiga, então, desenvolver essas habilidades que são necessárias para o aprendizado dos conteúdos. E isso tem sido muito significativo, até porque daí a gente tem, né, o preenchimento desse relatório pedagógico, que é ele que vai balizar se a criança ainda precisa desse apoio até determinado tempo ou não. E, basicamente, os resultados eles são satisfatórios? As crianças conseguem progredir ali naquela condição? Sim, eles têm sido muito satisfatórios. Hoje a gente atende nessas 65 salas de apoio 1.900 crianças. Então, a gente consegue fazer o atendimento a 1.900 crianças que estão tendo essa dificuldade acentuada de aprendizagem e que, então, a gente vai monitorando até o momento que ela não precise mais utilizar desse apoio. Tá certo. Então, secretária, muito obrigado pela entrevista aqui no Meio Dia Paraná. Anne, a gente volta contigo.